Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa segunda aula de Fundamentos Bíblicos da Família. Muito obrigado por estar nos acompanhando nesse estudo bíblico. E com certeza Deus vai orientar e abençoar você pelo poder da palavra no nome de Jesus. E o tema da lição de hoje é o plano de Deus para a família. Na aula passada nós falamos sobre o tema família, projeto de Deus. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindos. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa segunda aula de estudo Fundamentos Bíblicos da Família. E com certeza Deus tem orientação e bênção para você através do estudo da sua palavra aplicáveis em nossa família. Vamos orar para dar início a esse estudo? Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós estamos diante de Ti, rogamos a Tua bênção e a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nossas vidas nesse estudo, nesse momento que nós vamos estar dando início, para aprendermos aplicações práticas, para aplicarmos em nossas vidas, que provém da Tua palavra, e nós precisamos da ajuda do Teu Divino Espírito Santo, para que nós possamos proteger, preservar, lutar e valorizar a nossa família. Mas só conseguiremos isso através da Tua palavra e da ajuda do Teu Divino Espírito Santo, conduzindo a vida de cada um de nós. É o que eu te rogo, é o que nós rogamos, no nome de Jesus. Amém. Na última aula, o tema da lição foi família, criação de Deus, a qual nós abordamos falamos que a família ela foi projetada com propósito pelo próprio Deus, quando ele criou a humanidade no Jardim do Éden. E hoje nós iremos falar sobre a lição família. E hoje o tema da lição é o plano de Deus para a família. Deus não fez a família assim por acaso, simplesmente por fazer. Ele tem um propósito. Ele tem um plano. Não foi um acidente, não foi assim, Deus decidiu fazer a família simplesmente por fazer. Não, ele tem um plano, um propósito através da existência e da criação projetada dele, por ele, que é a família. O plano de Deus. A família, ela é criação do próprio Deus. E o texto base é o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o número 31, que é o mesmo texto da lição anterior. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre toda a terra, e sobre toda a coisa que rastejante e que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra. E subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu,
e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a árvore, sobre que está na face da terra. E toda árvore na qual está o fruto de uma árvore, que produz semente, para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento, e assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom, e houve a tarde e a manhã o sexto dia. E o segundo texto é Salmo de número 127. Vamos ver o que está escrito em Salmo de número 27. Diz assim, Salmos número 127. São 5 versos. Vamos ler todos eles. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalha em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá aos seus amados o sono. E eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um guerreiro poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles. Não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. Muito bem. A família é criação de Deus. E ela só pode exercer essa função quando cada membro tem consciência de suas funções. No caso, na família a qual ele faz parte, foi inserido pela graça de Deus. Então ele tem que entender qual é a função dele. Esse é a primeira ação que cada membro de família tem que ter conhecimento e consciência da função dele no seio ou no meio dessa família a qual ele faz parte. E uma das coisas a primeira, é entender também qual é o propósito de Deus para essa família, para a sua vida, e o propósito de Deus em usar a tua vida nessa família a qual você está inserido. Nós devemos entender que se Deus nos colocou em uma família, porque Deus tem propósitos, e além disso, o propósito maior é que ninguém viva solitário, ninguém viva isolado, sozinho, sem ninguém. Então Deus constituiu, planejou, criou a família, foi para que viesse viver um conjunto de pessoas que constituem essa família e que ninguém fosse solitário. É por isso que o Salmo de número 68, do verso de número 6, diz que Deus faz com que o solitário se assente em mesa ou se assente em família. Então, quando nós estamos na família, a primeira coisa que nós devemos entender é a vontade de Deus, e que essa vontade de Deus é que ninguém viva ou seja solitário. Essa é a vontade de Deus. E nessa família que nós estamos inseridos, tem duas coisas que devemos entender, ter conhecimento, que é visão de família e os valores da família. A visão é aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus planejou e aquilo que nós somos nessa família que nós fazemos parte. E valores são aquilo que Deus estabeleceu, colocou na família, que são valores que são insubstituíveis, são valores absolutos. E esses valores nós devemos
entender ele. E a primeira coisa que é aqui o nosso dever, que é a missão da família, a primeira coisa é refletir a imagem de Deus. O autor deixou aqui que quando Deus criou a família, criou a humanidade, ele tinha um propósito, um alvo bem definido. Qual que era? Que o homem pudesse gerar, que pudesse refletir a imagem do seu Criador. Então, quando o homem foi criado para isso, o profeta Isaías deixa bem claro isso no livro de Isaías, capítulo 43, verso de número 7, que todo aquele que Deus chamou pelo teu nome foi simplesmente para a glória do teu próprio nome. Então nós devemos refletir a imagem de Deus e nessa ação de refletir a imagem de Deus, nós estamos trazendo glória ao nome do próprio Deus, o nome do próprio Criador. E quando nós temos esse conhecimento, nós vamos estar realizando e cumprindo esse propósito que Deus estabeleceu na vida. Primeiro é ter conhecimento da visão, dos valores, e a primeira missão é refletir a imagem de Deus para a glória de Deus. É tanto que Paulo, quando ele escreveu no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 12, ele disse que era para louvor do próprio Deus. Tudo. Quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 30, capítulo 30, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31, ele deixa bem claro que tudo que nós fazemos aqui tem que ser visando sempre para a glória de Deus. Então, independente do que nós somos, o que nós exercemos, ou o que nós fazemos, o que Deus fez em nós devemos ter consciência que a maneira de refletir a imagem de Deus é glorificando a Deus, vivendo tudo aqui para a glória do nome dele. Esse deve ser o nosso alvo. Refletir a imagem do Criador, refletir a imagem do nosso Senhor e vivendo tudo para a glória dele. Então, se eu sou professor, se eu sou um profissional, se eu sou um pai, se eu sou um marido, eu sendo a esposa, ou sendo mãe, ou sendo um funcionário ou empresário, ou um funcionário de alguma empresa, trabalhando, independente do local, desde quanto que seja saudáveis, devemos ter consciência que tudo que nós fazemos, assim como é estudante, assim como aqueles que está aprendendo, está no curso, está na escola, está na faculdade, deve ter consciência que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Se alimentamos, se bebemos, se nos divertimos, desde que tudo seja saudável, mas tem que ter um propósito maior, missão maior, que seja para a glória de Deus. Refletir a imagem de Deus. Não é normal que quando as pessoas chegam diante de alguém e falam assim, nossa, olha como que ele parece com o pai dele. Olha como que ele parece com a mãe dele. Olha, aos traços. Nós devemos pensar na responsabilidade que temos de também fazer com que as pessoas que estejam ao nosso lado possam fazer o quê? Perceber características de Deus, a imagem de Deus impregnada em nós, em todos os nossos comportamentos e o que nós fazemos nesse mundo. É por isso que a Bíblia deixa bem claro que nós devemos tomar cuidado como nós vivemos. Nós somos luz nesse mundo. Então, dependendo do nosso comportamento, nós estamos levando glória ao nome de Deus, louvores ao nome de Deus, e o mau comportamento leva as pessoas ao nosso redor a blasfemar contra o nome de Deus. A pergunta é, nós temos consciência que nós estamos aqui para viver para a glória de Deus
em família para a glória de Deus e refletir a imagem de Deus, nós devemos fazer isso. É o nosso dever, em tudo que nós fazemos, levar glória ao nome de Deus. Isso seria característica de nós como os filhos do Pai Celeste. Trazer esses traços em nós. Quando as pessoas olhar para nós e perceber, olhar para a nossa família e perceber, tem algo diferente, maravilhoso e atraente nessa família, que leve as outras pessoas a notar isso e se aproximar e reconhecer a ação divina em nossa vida. A visão da família, que é o segundo tópico, é reproduzir a imagem de Deus na terra. Quando Deus criou o casal lá no Éden, Adão, e depois criou Eva, e quando Deus os abençoou, disse: multiplicai-vos, crescei, enchei a terra. Ou seja, algumas traduções falam: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Então, uma visão da família, a segunda coisa é multiplicação da imagem de Deus. Quando Deus criou a família, quando Deus criou Adão, Eva, e deu essa ordem para eles, essa ordem direta, está falando, no caso aqui, é de ter filhos. E para ter filhos, começa de um homem e uma mulher. E que nesse relacionamento, nessa ação de viver junto, casar, tem que ter a noção de que o que Deus falou para eles aqui é ter filho. Esse é o propósito de Deus, de constituir família, começando por um casal heterossexual. O mundo aí fora está complicado. O mundo em nossa volta, a cultura está complicada, falando de família, falando de relacionamentos, de casamentos de todas as espécies, principalmente homoafetivo. Isso foge do padrão de Deus. A família, quando Deus criou e planejou, o propósito começa por um casal, um homem e uma mulher. Um casal heterossexual. A cultura mudou esse conceito, mas a Bíblia continua sendo o padrão. E ela que tem o fundamento de como deve iniciar a família. Então, para cumprir esse propósito de estabelecer família, devemos ter consciência. O casal que se unem deve ter consciência que eles podem e devem, como no Jardim do Éden aqui, ter filhos. Aí junta bastante outras características, particularidade de cada casal. Mas em essência, aqui é ter filho, o início da família. É tanto que na cultura hoje, quando as pessoas olham para um casal sem filhos, eles falam assim, um casal ali, mas eles não têm filhos. Mas quando a gente chega e muda para algum lugar e com os filhos, as pessoas falam, chegou uma família nova ali. Até essa cultura meio corrompida, totalmente mudada, eles falam assim, casal sem filhos, ou quando é família, quando tem filhos. Quando eu mudei aqui quando nós compramos a nossa residência aqui, o bairro todo tem que conhecer nós pela associação do bairro. E quando eles viram que eu sou pai de 3 filhos, eu juntamente com minha esposa, nós temos 3 filhos, o bairro todo, a associação do bairro fala sempre família. Chama pelo nome família. Chama pela característica família. E é isso que Deus quer, que sejamos família. E que a família tenha essa visão de refletir a imagem de Deus e reproduzir a imagem de Deus. A cultura tem ensinado para não ter filhos. A cultura tem falado que filhos é problemas, é dificuldade, é despesa,
é sofrimento, custa muito caro, mas não é bem assim. Família começa tendo filho e são bênção de Deus em nossas vidas. Olha o que o Salmo 128 diz assim, 127. O Senhor que edifica a casa, e aí vão aqueles que edificam se o Senhor não estiver cuidando dela. Então a primeira característica aqui, quando a família começa essa função de, conhece essa função de refletir a imagem de Deus, criar, reproduzir a imagem de Deus, tendo filhos. Então aqui ele fala de os fundamentos. Qual é Deus? É o fundamento. Deus é que dá os alicerces da família. As pessoas podem planejar tudo, pode fazer tudo, pode planejar tantas coisas, pode trabalhar, se esforçar em tudo, mas Deus é que dá fundamento ao lar e à família, baseado no verso de número 1 de Salmos, de número 127. Então, quando nós temos filhos, nós devemos orar a Deus, pedir graças a Deus, orientação de Deus, se nós devemos ter filhos, quantos filhos, acima de tudo, independente se no casamento, no noivado, independente da ação que nós tomarmos em direção em ter família, em constituir família, deve ser sempre levado em conta que Deus tem que ser a estrutura, o estabelecimento das regras de Deus, aplicando em nossas vidas e reconhecendo que Deus é que edifica, Deus que é o fundamento, Deus que estrutura. Se Deus estiver fora, é em vão o que faz o homem. E a segunda coisa é Ele que protege. Dificuldades vão vir, as lutas vão vir em todas as famílias, como é normal na vida. Mas o autor falou aqui, é Ele que protege o lar. As pessoas falam que não compensa ter filhos, não compensa casar porque o mundo está inseguro, está completamente corrompido, totalmente perigoso, não tem segurança em todas as áreas, em qualquer âmbito na vida social não há segurança. Mas para nós cristãos, Deus é o fundamento, Deus é a estrutura que edifica a família, Deus é aquele que deixa a família em segurança, protege o lar. E a terceira coisa, Deus é o provedor da família. Vamos ter lutas, vamos passar por dificuldades, e muitas, que é o normal, mas o cristão deve ter consciência que Deus é o provedor do lar. Eu tenho 3 filhos, um rapaz de 21, a fazer 21, uma menina que vai fazer 18 e outra menina que vai fazer 13 anos. E todas as vezes que minha esposa ficou grávida nessas 3 gestações, eu estava desempregado e sem dinheiro. Me preocupava. Mas hoje, olhando sempre lá para trás, que minha família é meu laboratório, quando eu aprendi com o pastor Josué Gonçalves, que a família é nosso laboratório, eu olho que a graça de Deus esteve em todas essas etapas. Passando por dificuldade, passamos por luta, mas Deus proveu em todas as etapas da minha família, na vida da minha família. Amém? A família, ela tem o poder de reproduzir a imagem de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 4, fala da geração que veio pós-Caim, da geração descendente dele, que quando ele fugiu da presença de Deus, a geração dele foi uma geração violenta, completamente complicada. A violência fazia parte, a arrogância, tudo que era perigoso, pecado, fez parte. Então, a geração, ali, essa pouca geração de Caim que é registrada, principalmente quando diz respeito a Lameque,
refletir a imagem daquilo que é ruim, daquilo que é violento, daquilo que é cruel, e foi gerado de um para o outro. E a segunda é, no capítulo 5, diz que Adão teve relação com Eva e gerou um filho, conforme a sua semelhança e imagem. E, a partir daquele momento, o povo passou a invocar ao nome de Deus. Está entendendo? Nós, como pai, ou aqueles que planejam ter filhos, ser pai ou ser mãe, devem ter consciência que eles devem gerar nos filhos, reproduzir nos filhos a imagem de Deus. Características boas. Então, tudo que eu faço aqui está influenciando diretamente nos meus filhos, e os meus filhos passam a projetar, reproduzir aquilo que eu sou. Um pastor, grande pastor, amigo meu, ele falou: os filhos projetam aquilo que os pais são. A pergunta é: você pai, você mãe, nós olhamos para nossos filhos, o que eles estão projetando? É a imagem de nós, pai, terríveis, pecadores, que não tem compromisso com Deus, não tem uma vida piedosa, não tem uma vida santa, não tem uma vida honesta, uma vida conduzida pelas Sagradas Escrituras? Ou nós temos uma vida completamente ao contrário disso que eu falei? O comportamento dos filhos denunciam os pais. Embora nós não podemos pegar isso como 100% de certeza, porque há pais piedosos que os filhos tomam decisões e caminhos diferentes daquilo que os pais ensinam. Exemplos bíblicos nós temos disso, de pais piedosos, santos, honrados diante de Deus e diante dos homens, com a vida totalmente moldada o prazer de viver na presença de Deus, mas os filhos tomaram rumos diferentes. Mas isso não isenta o dever de cada pai gerar isso, procurar que os filhos andem nesse caminho de piedade e de santidade moldado pelas Sagradas Escrituras. Nós vemos pais que têm preocupações com tantas outras coisas no mundo afora, preocupações em ensinar, falar, dar conselho, ser exemplo lá fora, mas a questão é nós devemos primeiro começar pelos nossos filhos. Gerar isso em nossos filhos. Ser exemplo prático, andando junto, caminhando. É isso que a lei, quando Moisés deu a lei, falou para os pais a respeito dos filhos, andando, caminhando, sentando na mesma casa ou na estrada, tudo juntos, falando da palavra de Deus e ensinando, e assim eles vão viver conforme eles vão aprendendo as Sagradas Escrituras e observando o bom exemplo dos pais. Pode acontecer ao contrário de alguns tomar decisões? Pode, mas isso não isenta o nosso papel e o nosso dever. Não devemos ser omissos nessa área. E é o que nós percebemos, que no meio cristão existe muito pais omisso em gerar isso nos filhos, e os filhos estão aí sendo gerados à imagem de uma cultura corrompida, totalmente transformada, de pecado, e os pais ausentes e omissos. Chesterton, em um livro dele, ele fala que é impensável, mais ou menos com essas palavras, é impensável, porque as pessoas se preocupam tanto em ensinar os filhos dos outros, ensinar o abecedário, alfabetizar o filho dos outros, se empenham tanto nisso e não têm a disposição de ensinar os próprios filhos, achando que isso é peso demais. Vamos pensar a respeito disso. E devemos fazer o quê?
gerar, reproduzir a imagem de Deus em nossos filhos, conduzir nossos filhos, ensinando nossos filhos. E a família tem uma tarefa que é primordial, é viver sempre para a glória de Deus em todas as áreas, como eu falei anteriormente. Mas por causa do pecado que danificou a imagem de Deus em nós, estamos totalmente contaminados pelo pecado em todas as nossas áreas de nossas vidas, mas nós temos uma solução, nós temos um recurso que foi oferecido a nós, que é o plano de Deus, Cristo, o Redentor, da imagem desfigurada do homem pelo pecado, ele transforma, restaura essa imagem em nós. Temos dificuldade? Temos. Estamos danificados pelo pecado? Estamos. Tem um plano de Deus? Tem. Qual é? A cruz. É na onde que o homem tem a sua imagem restaurada novamente. E quando ele é restaurado por Cristo, o homem passa a viver para a glória de Deus. E entende o plano da redenção através de Cristo, dessa transformação da imagem de pecadores para pecadores transformados e perdoados pelo que houve lá na cruz. A minha paternidade, a maternidade vai ser diferente, vai ser pautada por Cristo. Aquilo que Cristo fez lá na cruz. Amém? Então, influenciar os nossos pais, influenciar os filhos, é dever de nós, como pai, influenciá-los a viver em Cristo, para Cristo. Influência dos pais. George Barna, em seus livros, ele fala que de todas as influências que existem no meio da família ou fora da família, a maior delas é a paternidade e a maternidade. Essa é a primeira missão da família, dos pais. Gerar, reproduzir a imagem e influenciá-los a viver para Cristo e em Cristo. É a primeira missão nossa. Mas já paramos para pensar que nós queremos fazer missão na África, em outros países, em outras cidades, em outros estados, mas não queremos cumprir a nossa primeira missão, que começa em casa. A nossa primeira missão como pai, como mãe, é influenciar, a primeira missão é influenciar nossos filhos. É fazer missão no coração de nossos filhos. Então, antes de eu querer pensar em fazer missão lá fora, ou fazer missão na família de terceiros, ou famílias lá fora, primeiro devo começar a fazer missão dentro da minha própria casa. Então, tem que ter esse senso de obrigação e de dever no nosso coração, como pai, como mãe, como marido e como esposa. Não está cheio hoje nas comunidades cristãs pessoas que querem fazer missão na família dos vizinhos, no casal de fora, no coração da esposa do outro, no coração do marido da outra, no coração dos filhos dos outros, mas em casa ele não consegue exercer essa função primordial, missão domiciliar. Como que um homem quer fazer a obra e o trabalho de Deus se ele não consegue fazer missão no coração da esposa que dorme ao lado dele? Como que a mulher quer fazer missão aí fora se não consegue fazer missão com o marido dentro da própria casa? E como que os pais desse casal quer fazer missão, trabalhos para o reino de Deus e não conseguem fazer missão no coração dos filhos? Esse é o nosso dever, tenha consciência disso. Comece pela tua casa. Vamos começar pela nossa casa. Não adianta nada nós fazermos tantas outras coisas e esquecermos de fazer missão dentro da nossa própria casa. O nosso primeiro campo missionário, o nosso primeiro terra que precisa, que necessita ser alvo do evangelho, o campo missionário, é a nossa casa, a nossa família. Comece pela esposa, marido, filhos e depois espalha.
Os valores, agora vamos falar dos valores. E um dos valores, qual é o valor, esses valores que tem na família, para representar a imagem de Deus? A primeira coisa é entender que nós somos representantes de Deus em qualquer lugar, qualquer esfera de nossas vidas, da nossa vida ou da sua em que você tiver inserido. Lá, você é um representante de Deus. Em qualquer lugar, o que nós estivermos fazendo, seja honesto, justo, que tenha base e a Bíblia nos dá fundamentos, devemos ter consciência que ali somos representantes de Deus. Se eu sou um professor em uma escola, ali sou representante de Deus. Se eu sou um funcionário público, na prática, na teoria, deve ser. Sou representante de Deus. Eu sou um pastor, eu sou um líder em qualquer ministério, na congregação, na comunidade ao qual faço parte, nós somos qualquer funcionário, somos ali para a glória de Deus. Está entendendo? Então o que nós vivemos ali é para ser representante. Fazer o quê? Para que nós cumprindo esse mandato cultural que o homem recebeu de Deus quando ele foi criado. Ou seja, sendo mordomo, cuidando de tudo aquilo que foi entregue em nossas mãos. E a primeira coisa é missão ecológica. Quando Deus ainda continua sendo dono de tudo, como ele é criador absoluto de tudo, a ecologia, cuidar das coisas, de preservar essas coisas, é dever nosso. As pessoas hoje destroem e exploram. O mordomo não. Ele protege, ele explora com responsabilidade para usufruir e não destruindo as coisas. A ecologia é preservar aquilo que Deus criou e entregou sob nossos cuidados. Agora entra aqui uma questão. Devemos tomar cuidado para não aderirmos, entrarmos nesse movimento, essas pautas ecológicas contaminadas pelo pecado, em que valoriza mais a ecologia, mais uma árvore, mais um animal, mais aves do que a vida do ser humano. Não é esse o propósito de Deus. Nós devemos tomar cuidado, proteger, usufruir com responsabilidade. Mas a vida do humano está muito acima disso. E a segunda coisa que a família deve ter consciência, a família deve ser ecológica, tem que preservar, é mordomo das coisas que Deus entregou nas mãos deles. Nós devemos ensinar isso para os nossos filhos, nós devemos exercer isso. E a segunda coisa é missão salvadora. A família deve ter consciência que ela é aqui representante de Deus e promovendo salvação. Quando Jesus fala no livro de Mateus 28, 18 até o 20, ele fala de fazeis discípulos, ele está falando que é dever de todos, ali quando receber essa comissão da parte dele. A família tem que ter consciência. Nossos filhos devem ser conscientizados que eles têm e devem discipular, fazer discípulos conforme a imagem de Cristo, conforme o Evangelho nos ensina. Fazer discípulos. Está entendendo? Então a missão começa em casa, nas esposas com os maridos com as esposas e os pais com os filhos, tendo consciência dessa missão dentro de casa, no lar, realizada, aí nós vamos fazer discípulos lá fora, para a glória de Deus. Amém? Eu quero concluir essa aula dizendo que a missão, quando todos nós olhamos para a família, ela deve refletir a imagem de Deus aqui na terra e demonstrar que está sempre caminhando com Deus. A nossa família, a tua família tem características, elas denunciam características que estamos caminhando com Deus.
refletindo a imagem de Deus, vivendo para a glória de Deus? Essa é a nossa missão. Refletir a imagem de Deus, a visão da família, refletir a imagem de Deus, viver para a glória de Deus, fazer missão para a glória de Deus. Então nós devemos entender isso. E principalmente as pessoas olhar para a nossa família e perceber que nós temos características que nos denunciam que nós somos família, que andamos com Deus. E a segunda visão é que a família deve estar sempre envolvida em projetos de alcançar aqueles que estão fora. Então eu devo ter consciência que a missão começa em casa, e essa missão sendo realizada progressivamente dentro da minha casa e contínua, mas também devo ter consciência que eu tenho que alcançar os de fora. Seja o quê? Fazendo discípulos, espalhando os valores eternos do reino de Deus, pregada e ensinada, transmitida também aos de fora. A família tem que ter essa consciência também. E a terceira coisa é esses valores, as responsabilidades da família, as responsabilidades de cada membro que compõe a família deve ser compreendida, entendida e deve ser preservada. Os valores que Deus estabeleceu na família, vamos falar aqui, igual eu falando no começo, casamento heterossexual, monogâmico, com o propósito de viver para a glória de Deus, viver e fazer tudo para a glória de Deus, esses valores não são insubstituíveis. As pessoas substituem tudo aí no mundo, mas os valores que Deus estabeleceu, os padrões que Deus estabeleceu para a família conforme a Bíblia, é insubstituível. Então essa é a missão de cada família. Encerramos por aqui. Que Deus abençoe você e nos acompanhe na próxima lição, que serão 2, que são casamento sob a ótica de Deus. 2, que são casamento sob a ótica de Deus, a próxima lição. Que Deus abençoe você. Vamos orar para encerrar essa lição, a Deus continuar abençoando a nossa vida, a nossa família. Te agradecemos, ó Deus, Pai Celeste, damos graça, porque o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui aprendendo um pouco da Tua palavra a respeito da família. Te pedimos, ó Pai amado, que nos guarde, nos proteja, nos oriente, para que nós possamos entender qual são a missão e os valores que nós devemos ter em família. Que nós precisamos da ajuda do Teu Divino Espírito Santo, Pai. Que nosso casamento, a nossa paternidade, a maternidade, essa grandeza e essa responsabilidade de influenciar os nossos filhos e a nossa família viver para a glória do Teu santo nome. Nós precisamos da ajuda do Teu Divino Espírito Santo. Tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia da família dos demais que estão assistindo essa aula. Continue conosco, ó Pai. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Te aguardo até a próxima aula.